possuindo o que não tem preço. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande preço são registradas somente no Evangelho segundo São Mateus. Junto com a parábola da rede, elas compõem o trio concludente de parábolas com as quais Jesus encerra a sua série sobre a natureza do reino do céu. Diferindo das parábolas anteriores, dirigidas à multidão, estas aparentemente foram ditas em particular aos seus discípulos. Duas parábolas contêm a mesma mensagem, o incomparável valor do reino de Deus, mas cada uma tem seu próprio e único modo de apresentar a sua lição e merece ao menos algum tratamento individual, tratamento este que o daremos nesta nossa nova palestra. 12 de fevereiro de 2020, 18 horas, 47 minutos, de uma quarta-feira chuvosa, pós um verdadeiro dilúvio que assolou sobre nós, aqui na nossa capital paulista, São Paulo, a nossa amada Sampa, nos 37 municípios do seu entorno que formam a região metropolitana e rio abaixo, Araçariguama, Cabreúva, também Salto de Itu e outras cidades abaixo, pois as águas que caíram aqui estão chegando lá, agora com a abertura de comportas das represas. Mas vamos em frente, porque a nossa missão é levar a palavra de Deus em espírito e em verdade, sem fantasias, sem shows, sem giras, sem terê-terê, sem língua estranha, mas com o firme propósito de educar, de levar de uma certa forma, cooperar, colaborar, para que a palavra de Deus ela chegue até os confins da terra. A única disputa real sobre o significado dessas duas palestras que logo antes nós anunciamos, duas parábolas, que afetam radicalmente sua mensagem é sobre o que Jesus quis dizer nelas como reino. Há quem defenda o ponto de vista onde o fazendeiro e o negociante, nestas duas histórias, representam Cristo. Segundo Lloyd John Olive, a autobiografia de Deus. E que o tesouro escondido e a pérola de grande preço representam a igreja, cuja redenção do pecado custou-lhe literalmente tudo, um preço que Jesus alegremente pagou na cruz. Não há motivo para disputar a verdade de uma tal ideia, mas a questão é essa, é a mensagem destas palavras. Queridos e amados amigos, a palavra grega, basileia, reino, certamente inclui por implicação aqueles que são dominados, mas a sua ideia raiz é o poder e o domínio do rei. O valor do reino do céu, ele não se apoia principalmente naqueles que, pela graça divina, tiveram permissão para recebê-lo,
mas na glória e no poder de Deus que reina sobre ele. Todas as parábolas de Jesus sobre o reino falam desse ponto de vista de como o reino cresce. De como o reino cresce. Nada no contexto destas pessoas, nada no contexto destas duas parábolas sugeriria que nelas Jesus voltasse sua atenção para longe de como ele estabeleceria o seu reino entre os homens, para falar sobre o grande valor que ele dá a homens e mulheres perdidos. É um ponto válido, defendido poderosamente em outros lugares, porém cremos não aqui. Conversas sobre tesouros enterrados no final do século XX trazem à memória o disparate semilendário sobre o botim do pirata escondido longe em alguma caverna em uma ilha distante, onde aguarda a sua retirada pelo afortunado. Mas a Palestina do primeiro século, ela não foi forçada à desordem, que guerras e revoluções impuseram regularmente ao mundo oriental, tornou necessário aos homens enterrar valores que não podiam seguramente carregar consigo quando forçados a fugir para salvar as suas vidas. Algumas vezes, jamais voltaram para reclamar as suas propriedades enterradas, e a terra passou para aqueles que não tinham conhecimento do que estava enterrado nela. A Bíblia se refere a essa prática. O assassino que matou o governador caldeu de Judá, ele poupou as vidas de 10 homens para conseguir o rico armazém de mercadorias que eles declaravam ter escondido num campo. Jeremias, capítulo 41, com versículo 8. Era também a base de uma metáfora comum no mundo antigo. Jó falou daqueles que procuravam a morte mais do que tesouros ocultos, Jó 3, 21. E Salomão insta com os jovens a que busquem sabedoria como a tesouros escondidos, Provérbios 2, 4. O homem, na história de Jesus, que encontra acidentalmente um valioso tesouro enterrado em um campo, claramente não estava numa caça ao tesouro. Ele estava provavelmente apenas arando a terra de outro homem, quando o arado bateu e expôs alguma coisa que não era nem pedra e nem toco. Incrédulo de sua boa sorte, com o coração palpitando pela excitação, o homem rapidamente reenterra o seu achado e vai justamente explodindo de alegria secreta, e vende tudo o que tem para comprar o campo. Pode-se bem imaginar que todos os seus amigos e vizinhos podem ter pensado que ele estivesse completamente louco, vendendo todas as suas apreciadas posses para comprar um campo que não valia a metade do que estava pagando, e rindo a bom rir, enquanto tudo aquilo que ele possuía, entrava no leilão de venda das suas propriedades. Sendo a natureza humana o que é, eles provavelmente lhes disseram simplesmente que ele estava louco varrido, e podiam bem ter tentado conter a força da sua loucura.
Mas absolutamente nada poderia detê-lo, nem o ridículo, nem ameaças, nem insultos, porque ele tinha visto. Ele sabia que o tesouro oculto naquele campo valia tudo o que ele possuía e 100 vezes mais do que era o seu valor real. O reino do céu, ele é assim. Jesus disse um tesouro tão fabulosamente grande que vale tudo que um homem possui, cada relação que ele jamais teve ou espera ter, mesmo a sua própria vida. Mateus 10, 37, 39, com Lucas 14, 25 e 26. Aqueles que acham o reino celestial serão provavelmente considerados loucos pelos ignorantes. Conta-se que George Bernard Shaw disse saber que havia vida no espaço exterior porque estavam usando a Terra como um asilo de insanos. Não é fácil são numa casa de loucos, mas quando sabemos o valor eternal do que encontrarmos em Cristo, daquilo que nós encontrarmos em Jesus Cristo, não obstante todos os outros, a alegria desse segredo certamente nos levará através das mais duras perdas, sem a menor queixa. Essa é alegria indizível e cheia de glória, que vem ao descobrir o significado da vida. O tesouro que vale esta vida e todos os outros juntos. Meus amados e queridos amigos, meditar na palavra de Deus se nos é muito importante. Haja vista que, quando meditamos na palavra de Deus e transportamos para a nossa vida comum, metaformaseamos a palavra de Deus como se fosse nossa, trazendo-a para dentro do coração. Vencemos obstáculos. E Jesus, ele sempre falou pelas parábolas. Ele sempre ensinou pelas palavras, para que nós encontrássemos o nosso caminho através destas palavras. Há alguns princípios importantes que precisam guiar-nos se quisermos descobrir os tesouros das parábolas. A falta de conhecer e observar a pauta natural que governa a interpretação do tipo especial de literatura ao qual as histórias de Jesus pertencem, produzirá confusão antes de iluminação. Um exemplo clássico de como não fazer é visto no tratamento de Agostinho da parábola do bom samaritano, onde ele ignora o indício contextual, o grande norte africano. Alegorizou a simples história de Jesus numa história da humanidade. O homem derrubado por ladrões, Satanás e seus anjos, era Adão que tinha em rebelião saído de Jerusalém, a cidade celestial, e partindo para Jericó, a cidade da mortalidade. Satanás tinha os despido de sua imortalidade e deixado semi-morto, espiritualmente, mas não fisicamente. O sacerdote e o levita, sacerdócio e ministério do Velho Testamento, que foram incapazes de salvar o homem, e ele foi deixado para o samaritano. O Senhor, atar suas feridas, coibir o pecado, derramar o óleo, que é a esperança, e o vinho, que é o fervor. A estalagem é a igreja,
O estalajadeiro é Paulo. Os dois dinheiros são ou os dois maiores mandamentos, ou os dois sacramentos. Nenhum comentário sobre tão evidente excesso é necessário. Agostinho excedeu na sua interpretação. As parábolas de Jesus, elas devem ser abordadas naturalmente, tomando cuidado para não desencaminhá-las do seu simples propósito. Elas são histórias ilustrativas, geralmente concebidas para ter três partes básicas. Uma ocasião histórica que conduziu à parábola, a história ou narrativa, e, finalmente, a lição principal a ser extraída dessa história. Com Cristo em mente, olhemos para certas regras importantes a seguir na busca das mensagens individuais da parábola. Em primeiro lugar, nós temos que estudar as parábolas em seu contexto histórico, para determinar por que esta parábola foi contada. Todas as parábolas, elas foram primeiras contadas a uma determinada audiência numa ocasião específica. Por exemplo, a história do bom samaritano, ela foi ocasionada pela queixa de certo advogado a Jesus, que era difícil amar o seu próximo, quando não podia imaginar que ele era. Lucas 10, 25, 30. E as três maravilhosas parábolas sobre as coisas perdidas em Lucas 15 foram uma resposta aos ataques feitos contra Jesus pela má companhia que ele estava mantendo, versículos 1 e 2. Às vezes, esta informação de pano de fundo está faltando e o significado de uma determinada parábola, ela precisa ser buscado na informação mais ampla dos evangelhos, mas quando presentes as circunstâncias quais uma parábola foi contada, nos dão uma indicação mais certa quanto ao propósito do Senhor para a sua história. O contexto precisa sempre governar o texto. Nós temos que procurar a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Muitas parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto e não ser um veículo para todo o esquema da redenção. Lições secundárias, elas podem muitas vezes ser legitimamente extraídas de uma parábola, mas isso deve ser feito com cuidado e somente depois que a mensagem principal tiver sido determinada. Nós não podemos nos perder nos pormenores da parábola. Os pormenores de uma parábola, às vezes, podem ter significado, mas na maioria das vezes, eles não contêm nenhum significado oculto e são simplesmente designados a preencher a história, ou seja, a encher linguiça. O bezerro cevado, música e dança, anel de ouro, sapatos e vestes da história do filho pródigo, não são simbólicos de nada, de qualquer que seja aquilo que possa imaginar que seja simbologia, mas simplesmente refletem em termos significativos para o tempo, a alegria do pai pela volta do seu filho. Uma boa regra é não dar nenhum significado figurativo a minúcias, a menos que o contexto nos autorize. Nós não podemos estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. Há muito que é esclarecido para nós pelas parábolas de Jesus, mas precisam sempre ser entendidas à luz dos ensinamentos claros das Escrituras Sagradas.
nunca em contradição com elas. Estas ilustrações, elas são mais destinadas a serem janelas do que pedras de fundação. Elas não declaram tanto uma doutrina quanto ilustram uma faceta significativa dela. E finalmente, meus amados, e muito mais importante, nós devemos sempre procurar uma aplicação pessoal de cada parábola. Depois de ter determinado a lição, ou as lições corretas da parábola sendo estudada, a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Ou seja, em forma de pergunta, encontrei a mim mesmo nesta parábola? Quais mudanças em minha vida e meus pensamentos estas parábolas exigem de mim? Não há nada tão trágico como um estudo dos ensinamentos de Jesus, que não é conduzido por mais do que uma curiosidade intelectual, a menos que seja o estudo de algum pregador que sente necessidade, entre aspas, profissional, de pregar um sermão a outros, sem um único pensamento de fazer qualquer aplicação a si mesmo. É imperativo que nós, quando em nosso estudo das parábolas, que cada um de nós continuamente perguntemos: Senhor, o que há aqui para mim? Desse modo, somente desse modo, encontraremos ouvidos de ouvir para os quais o nosso Senhor apelou quando pela primeira vez ele ensinou por parábolas. Marcos 4, 9, Marcos 4, 23. Muito obrigado. Textos usados com permissão. Site estudandoabiblia.net. Edição para a nossa palestra do bispo, capelão, teólogo, filósofo José Carlos Pereira, também jornalista, mas tendente ao jornalismo eclesiástico. Muito obrigado pela sua atenção. O seu compartilhamento ele é importante para nós. Estamos necessitando de 1000 acessos, a fim de que nós possamos transmitir direto do celular e ao vivo. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem nenhuma colaboração financeira, a não ser o seu amor por compartilhar esta nossa mensagem, convidar os vossos amigos, se isto for interessante para você, é lógico, a clicar no link de nossas matérias, a fim de que nós possamos transmitir ao vivo pelo canal do YouTube, pelo celular. Podemos transmitir pelo computador ao vivo, mas os nossos equipamentos estão ultrapassados quanto à tecnologia 3D. Não temos provimento para adquirir novos equipamentos, então estamos gravando e passamos. Mas o ideal seria fazer ao vivo, e você poderia no condicional, se poderia, fica por lá, mas pode colaborar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, das suas amizades, do seu trabalho. Se você está desempregado, que o Senhor amanhã providencie esse emprego tão almejadamente procurado por você há muito tempo. Que as portas se abram e a prosperidade adentre o seu lar. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima inserção de palestras e pregações aqui nesse nosso canal do YouTube. Clique no sininho, dá um like. Eu te agradeço em nome de Jesus. Graças.